Certo, pessoal? Então, bom dia novamente. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, a aula passada, nós começamos a unidade 3, né? Estamos falando de retas e planos no espaço. Então, só para recordar um pouco a situação, né? Quando a gente tem agora uma reta em R3, certo? Então, uma reta R. A gente tem algumas maneiras, né, de escrever essa reta, a equação dessa reta. Não é mais como no plano, né, que a gente tinha uma equação geral e uma equação reduzida. Porque agora, para conseguir dar as equações dessa reta, nós precisamos de um ponto, que em geral a gente chama de A, né? Então, um ponto A com coordenadas XA, YA, ZA, né? E um vetor diretor, V. Estamos chamando. Então, o vetor diretor da reta, que tem expressão aí, é V1, V2, V3. Esse vetor V pode ser obtido a partir de dois pontos, né? Por exemplo, os pontos A e B sobre a reta, né? Então, eu pego o vetor AB como vetor diretor, ou ele pode ser dado pelo problema, né? De qualquer forma, precisamos desse vetor. E aí, o que nós vimos, né? Nós vimos que se a gente tiver qualquer outro ponto X sobre a reta, então, né? Se X for um ponto qualquer X, Y, Z sobre R, então, o vetor AX é paralelo ao vetor V, né? O vetor AX tem que ser paralelo ao vetor diretor da reta. Ou seja, o vetor AX vai ser um certo número, chamamos T, vezes o vetor V. E esse vetor AX, nós vamos escrever como sendo X menos A, certo? Então, com isso, nós obtemos X igual a A mais T vezes V. E essa é a primeira equação, primeira forma de a gente descrever essa reta R. Então, aqui T é um número real, é o parâmetro dessa reta. Então, para cada número real T, a gente vai ter aqui um ponto X. Por exemplo, se o T é igual a 0, a gente está em A, né? Anda-se um pouquinho, tá no X. Se o T for negativo, eu ando sobre a reta na outra direção. E assim nós vamos desenhando a reta. Então, essa daqui é a equação vetorial da reta. É a mais simples, né? É a que a gente lembra para depois encontrar as outras equações da reta. Então, agora, quando a gente coloca essas coordenadas, quer dizer, x igual a A mais TV. Quem é x? Então, x é o ponto x, y, z. Vai ser A, que é o ponto xa, ya, za, mais t vezes v, que é o vetor v1, v2, v3. Certo? Então, essa seria a equação vetorial. E agora, então, a gente encontra as equações paramétricas, certo? Então, ó, x é xa mais t vezes v1, y é ya mais t vezes v2, e z é za mais t v3. Então, esse conjunto de três equações aqui são chamadas as equações paramétricas de R. Então, aqui são as equações paramétricas, certo? Então, para cada T, né, novamente, a gente tem um ponto da reta. Bom, muitas vezes, né, no exercício, a gente tem que fazer o contrário. Dadas as equações paramétricas, encontrar um ponto e um vetor diretor. Então, lembrem-se sempre que o vetor diretor vai ser composto, né, pelos números que estão aqui multiplicando o parâmetro, tá? E o ponto, deixa eu circular aqui de vermelhinho, já que meu vetor ali é vermelhinho. Então, deixa eu colocar aqui. O vetor diretor V,
ele aparece, né, com os coeficientes que multiplicam o parâmetro t, e o ponto A aparece aqui com esses números, esses coeficientes livres, que não estão multiplicando o t, o parâmetro. Tá? Ok. Então, vejam que daqui dessa primeira equação, eu posso escrever t igual a x menos xa dividido por V1. Então, t igual a x menos xa dividido por V1. Supondo que V1 é diferente de zero, né? Então, supondo que V1, V2 e V3 são diferentes de zero, podemos escrever o t assim. Da segunda equação, o t vai ser y menos ya dividido por V2. Então, isso é y menos ya dividido por V2. E da terceira equação, t vai ser z menos za dividido por V3. Então, como tem que ser o mesmo t para as três equações, a gente iguala aqui essas três equações. Então, quando eu escrevo dessa forma aqui, essas são chamadas as equações simétricas da reta, certo? Então, essas daqui são as equações simétricas, tá? Então, a aula passada a gente tinha visto esses três tipos, né? A equação vetorial, que é aqui o ponto de partida, né? As equações paramétricas e as equações simétricas. Um quarto tipo de equação que eu não tinha comentado, mas que também existe e aparece nos exercícios, são chamadas as equações reduzidas, tá? Que consiste no seguinte, ó. Por exemplo, como eu escrevi o t dessa forma aqui, então eu posso, aqui nas equações paramétricas, vamos supor, pegar este quociente aqui e substituir no lugar desse t e desse outro t. Entendeu? Então, a gente escreve x em função de z e y em função de z também. Então, fica parecido com as equações reduzidas da reta no plano, porque a equação reduzida da reta no plano, né? Perdão, a equação geral da reta no plano é da forma ax mais by mais c igual a zero, e aí a reduzida, a gente escrevia o y em função de x, correto? Né? Ficava aqui, no nosso caso, y é menos ax menos c dividido por b, essa é a equação reduzida. Aqui a gente vai ter duas equações reduzidas, porque não temos uma equação só para uma reta, né? Mas é isso, eu vou pegar o t, desses quocientes aqui e vou substituir no t das outras duas equações. E aí eu escrevo x em função de z ou y em função de z. E posso fazer isso para as outras, né? Eu posso pegar esse quociente aqui e substituir no y e no z. Então, eu escrevo y em função de x e z em função de x. E aí, a gente tem as equações reduzidas. Vamos ver um exemplo que aí nos ajuda aqui a fixar as ideias. Então, vou tirar aqui um exercício até que está na lista 8. Vou pegar, ó, então aqui, é o exercício 1, letra C, da lista 8. Então, a gente vai achar todas essas equações para a reta R, que contém o ponto A, que é o ponto 2, menos 3, 0, e o vetor diretor é o vetor 1, 0, menos 2. Tá? Vamos ver aí todas essas equações. Então, a gente sempre começa pela equação vetorial, né? Quer dizer, nós queremos x igual a mais tv. Então, se o x for um ponto x, y, z qualquer sobre a reta, ele vai ser a, que é 2 menos 3, 0, mais t vezes o vetor v, que é o 1, 0, menos 2.
Então, daqui nós podemos tirar as equações, essa é a equação vetorial e a as equações simétricas. Então, ó, x vai ser 2 mais 1 vezes t, então 2 mais t. Y vai ser menos 3 mais t vezes 0, então y é constante igual a menos 3. E z vai ser 0 menos 2t. Então, menos 2t. Se vocês quiserem, num primeiro momento aqui, ó, colocar, por exemplo, o 3 mais 0t, só pra gente, né, ter o vetor 1, 0, menos 2, que é o vetor v. E aqui 0 menos 2t, que é o ponto 2 menos 3, 0. Tá? Não precisa, é claro, mas só pra deixar ali. Então, essas são as equações paramétricas. Então, para agora encontrar as equações simétricas, veja bem, daqui eu vou isolar o t. Então, o t, ele é x menos 2, aqui. No y, eu não consigo isolar o t, porque eu tenho 0 vezes t, então eu deixo quietinho aqui, y igual a menos 3. E aqui, na terceira equação, ó, o t é menos e sobre 2. T igual a menos e sobre 2. Então, as equações simétricas, elas ficam x menos 2 deve ser igual a menos e sobre 2, né? Porque o t, esse t deve ser igual. Então, x menos 2 igual a menos e sobre 2 e y igual a menos 3. Não há o que fazer aqui. Porque vejam que nesse caso, ó, o V2 aqui é igual a 0. Então, eu não posso dividir por 0. Então, a equação do y fica ali, y igual a menos 3. Então, essas duas igualdades aqui representam as equações simétricas. Então, essas aqui são as simétricas. Opa, então, vou colocar aqui, então, essas são as equações simétricas. Essas daqui as paramétricas, né? Vou colocar aqui no cantinho. Essas são as paramétricas. E agora as reduzir. Bom, a vetorial tá aqui, né? A vetorial, né? Deixa eu só puxar pra cá, ó. Paramétricas, simétricas, equação vetorial. E tá faltando, então, a reduzida. Então, para reduzida, a gente já tá quase lá, ó, porque eu já tenho aqui x menos 2 igual a menos e sobre 2, certo? Então, eu só vou jogar esse menos 2 para lá. Então, veja bem, ó, o x vai ser 2 menos z sobre 2, né? E y igual a menos 3. Então, aqui, ó, aqui estão minhas equações reduzidas. O x em função de z e, nesse caso, o y é constante. Então, não tem o que fazer, tá? Essa é um tipo de equação reduzida. Eu poderia também, ó, fazer o z em função de x. Então, eu multiplico por 2, eu fico com z igual a 2x, perdão, eu fico com menos z igual a 2x menos 4, e aí inverto o sinal. Então, z vai ser 4 menos 2x. É outra possibilidade, fazer z igual a 4 menos 2x, y igual a menos 3. Então, essas daqui, essas duas são as equações reduzidas. Que é o que eu não tinha comentado na aula passada, estou comentando agora, tá? E vejam como elas se parecem com as equações da reta no plano. Se o y não fosse constante, pessoal, eu ia poder escrever o y em função de x ou em função de z. A gente teria uma equação aqui embaixo que dependeria de outra variável. Mas parece com a equação reduzida da reta no plano, ó. Percebem? Então, nós vimos, né, isso aula passada, equação
da reta no espaço. Bom, tem muitos exercícios aí na lista 8 para vocês acharem essas equações, então façam isso para se familiarizar. Né? Vimos posição de reta no espaço, então só lembrando aqui rapidamente. Bom, nós temos as mesmas posições que a gente já tem no plano, elas permanecem no espaço. Então, duas retas, elas podem ser paralelas, né? Ou coincidentes, ou concorrentes. Esses três casos são retas coplanares, né? E uma nova posição relativa entre retas que nós temos no espaço são retas reversas. Então, retas reversas, por exemplo, essas duas aqui, vocês estão assim, vamos fazer assim, essas retas reversas, né? Então, deixa uma ali no plano da mesa e outra aqui na minha mão. Então, elas não são paralelas, elas não estão no mesmo plano, elas não se encontram, né? Isso é uma posição de retas em R3. E vejam que o que ocorre é que quando eu tenho retas reversas, eu encontro dois planos paralelos, né, que contém essas retas. Então, por exemplo, eu tenho o plano do quadro e outro plano aqui da minha mão que contém essa outra reta e são planos paralelos. Nós vamos ver com mais calma a posição entre planos já já. Então, como saber a posição dadas as duas retas, a gente precisa observar o vetor diretor dessas duas retas, se eles são paralelos, né? Ou não. E um vetor posição, pegando um ponto em cada reta, encontrando esse vetor, a gente faz o estudo. Né? Nós vimos isso na aula passada. Bom, posso depois fazer aqui um exemplo disso, mas eu queria agora falar um pouquinho do outro objeto que nós vimos em R3, que é o plano. Né? Então, a ideia do plano é generalizar essa construção que nós fizemos aqui, só que a gente vai usar um ponto e dois vetores. Isso vai gerar, então, um objeto de dimensão 2, que é o plano. Então, vamos ver. Isso, vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui, como é que tá? Estão me ouvindo direitinho? Tá. Ótimo. Então, vamos lá. Ficou bonitinho esse quadro, né? Até pena de apagar, mas vamos embora. Certo. Então, no espaço, vou de novo colocar aqui nossos três eixos. Então, é aquilo que eu comentei. A gente considera aqui, vou pegar, então, um ponto. Em vez de eu pegar apenas um vetor diretor V, a gente considera dois vetores, U e V. Né? E o nosso ponto ali, o ponto A. Então, com com duas direções agora, né? Quando a gente faz a combinação linear, que é A mais T vezes V, como a gente já tinha antes, mais S vezes U, então quando eu introduzo aqui mais uma direção para poder fazer a combinação linear, né? A gente aumenta, então, a dimensão do objeto que está sendo construído aqui, que vem a ser, então, o plano, né? O plano onde cada ponto, então, x do plano, o meu vetor AX agora, ó, vai ser combinação linear, né, dos vetores U e V. Então, a equação vetorial do plano, ela começa com
essa expressão, e aí a gente coloca coordenadas como fizemos anteriormente, né? Então, espera lá, deixa eu só acertar aqui um pouquinho. Então, se eu tiver aqui, né, x é o ponto x, y, z, a, como antes, é o ponto xa, ya, za, mais t vezes v1, v2, v3, mais s vezes u1, u2, u3. Então, essa é a equação vetorial do plano. Com ela, nós encontramos a equação paramétrica, que é, né, bem parecida com a do plano. Então, x igual a xa mais tv1 mais su1, né? Y igual a ya mais tv2 mais su2 e za mais tv3 mais su3. Então, essas são as equações paramétricas do plano. E nós temos dois parâmetros, né? T e S. Então, novamente, bom, os coeficientes que multiplicam o parâmetro T estão ligados a um dos vetores diretor. Os coeficientes que multiplicam o parâmetro S são o outro vetor diretor. E os coeficientes livres são os coeficientes do ponto A. Então, é importante, né, dadas as equações paramétricas, a gente encontrar o ponto e os dois vetores diretores do plano. Saber encontrá-los. Ok. Então, até aqui bem parecido com a reta, né? Só que aí agora o plano acontece o seguinte. Quando a gente olha aqui, né, para essa situação, vejam que qualquer vetor aqui AX sobre o plano, a gente costuma denotar o plano de π. Então, o plano, as equações paramétricas do plano π, né, são essas daqui. A equação vetorial do plano π é essa daqui de cima. Então, vejam que o que eu dizia é que para cada vetor aqui AX sobre o plano π, esse vetor AX, ele vai ser ortogonal, né, perpendicular ao vetor UVEC-V. Tá? Então, uma outra forma de a gente descrever esse plano é o plano π é o plano que passa pelo ponto A e é perpendicular ao vetor UVEC-V. Então, o que isso significa? Isso significa que o produto interno, né, AX é perpendicular ao vetor UVEC-V para todo x, para todo ponto x. Então, isso é a mesma coisa que dizer que o produto interno de AX com o vetor UVEC-V é igual a zero, né? Porque nós sabemos que dois vetores são perpendiculares quando o produto, ortogonais, né? Quando o produto interno dos dois é zero. Então, quando a gente desenvolve essa igualdade aqui, olha, nós encontramos a equação geral do plano, que é a que a gente acaba utilizando mais. Então, o que ocorre? Bom, o vetor UVEC-V, né, claro, ele é obtido fazendo produto vetorial, mas vamos dizer que esse é o vetor. Depois de fazer o produto vetorial, a gente simplifica e escreve A, B, C. Azinho, Bzinho, Czinho. É claro que Azinho, Bzinho e Czinho dependem de V1, V2, V3, U1, U2, U3, quando a gente calcula o determinante daquela famosa matriz, tá? Então, substituindo aqui, e o vetor AX, né, se o X, deixa eu colocar aqui em cima, ó, o vetor AX, ele é o vetor X menos XA, Y menos YA, Z menos ZA, né? Ponto inicial
A, ponto final x, o vetor AX é dessa forma. Então, fazendo o produto interno desses dois vetores, a gente encontra a equação geral do plano. Então, ó, isso nos dá Azinho x menos xa, mais Bzinho y menos ya, mais Czinho z menos za, igual a zero. Então, esta é a equação geral do plano. Eu acho que, se eu puder dizer, ela é a equação mais importante do plano, que é como, de fato, ele é dado, assim, considere o plano π, então, essa é a equação geral do plano, essa daqui. E aí, nós podemos, né, fazer mais umas continhas aqui, porque as variáveis são x, y, z. Então, eu vou escrever, ó, isso é ax mais by mais cz, né? Menos, então, a vezes xa, isso é um número, né? Mais b vezes ya, mais c vezes za, igual a zero. Certo? Então, este parênteses aqui, que é um número, a gente chama de d. É o coeficiente livre, né, da equação geral do plano. Então, a equação geral do plano, ela fica ax mais by mais cz menos d igual a zero, ou, se preferirem, ax mais by mais cz igual a d. Eu acho que talvez essa daqui seja a forma geral mais comum de a gente ver. Mas, seja como for, essas três aqui, né, são a equação geral do plano. Então, qual plano, né? O plano que passa pelo ponto A e que é perpendicular ao vetor UVEC-V. Então, deixa eu escrever isso aqui, que isso é, de fato, importante. Então, o que nós temos aqui é a equação geral do plano π, que passa por A, quer dizer que contém o ponto xa, ya, za, e é perpendicular a o VEC-V. Então, é este produto vetorial que vai nos dar os coeficientes Azinho, Bzinho e Czinho. E o D aparece aqui na conta. Tá bem, pessoal? Então, essa é a equação geral do plano, ela realmente é muito importante. Esse vetor aqui, vou até circulá-lo aqui, ó, o vetor UVEC-V, muitas vezes ele pode ser chamado de N, tá? Porque é o vetor normal. Então, eu acho que eu comentei com vocês, mas o vetor normal, ele costuma ser unitário, né? Nos problemas de física, em outros contextos. Aqui, para nós, quando a gente está apenas querendo a equação do plano, não é necessário que seja um vetor unitário. O importante é que ele seja perpendicular aos vetores sobre o plano. Então, podemos dizer apenas, ele é um vetor normal, não unitário, assim, né? Apesar de que normal implica implicitamente que ele é unitário. Mas a gente não vai se preocupar com o módulo do vetor, apenas com o fato de ele ser ortogonal, perpendicular ao plano. Certo? Então, esse é chamado o vetor diretor do plano. Qualquer vetor paralelo a o VEC-V é um vetor diretor do plano. Tá bem, gente? Então, eu acho que a gente tinha visto mais ou menos até aqui. Deixa eu ver mais um exercício aqui da lista 8 pra gente fazer. Então, por exemplo, ó, nos exercícios 11 e 12 da lista 8, tá escrito, ó, encontre equação vetorial, paramétrica e geral, são essas três, então a vetorial, paramétrica e geral, do plano que passa pelo ponto A
e que é normal ao vetor N dado. Ou então, do ponto que passa pelo ponto A e é paralelo a dois vetores dados. Tá? Ou, por exemplo, no exercício 14, uma equação geral para o plano que contém 3 pontos. Então, assim como 2 pontos determinam uma reta, 3 pontos sempre determinam um plano. Então, se eu tiver 3 pontos, ó, A, B, C, esses pontos determinam um único plano que passa por eles. Opa, deixa eu chegar um pouquinho para cá, o A. Certo? Então, e como é que a gente acha a equação desse plano, gente? A gente precisa, para achar a equação de um plano, a gente precisa de um ponto e 2 vetores, certo? Então, eu escolho qualquer um ponto, em geral a gente escolhe o ponto A, e os meus 2 vetores vão ser os vetores AB e AC. Então, o vetor V vai ser o vetor AB, e o vetor U vai ser o vetor AC. Pronto. Resolveu o nosso problema aqui. A gente tem, né? Deixa eu escrever. O vetor U vai ser o vetor AC. Então, agora eu tenho um ponto, 2 vetores. Eu procedo como aqui, né? Faço o produto vetorial, encontro o vetor diretor, encontro a equação geral e as paramétricas. Bom, as paramétricas eu uso os vetores U e V, né? E a equação geral eu uso o vetor N, que é paralelo a U VEC V. Então, essa coisa de 3 pontos determinam um único plano, é engraçado porque vocês já devem ter tido essa experiência na vida real. Todo banquinho de 3 pernas fica paradinho no chão. Agora, se você pegar um banquinho de 4 pernas, ele pode bambear. Porque 4 pontos podem não ser coplanares, mas 3 pontos sempre são coplanares. Então, um banquinho de 3 pernas, ele, né, se o seu chão for nivelado, ele fica paradinho no chão. E com 4 perninhas, a quarta perna pode ficar ali meio que bambeando um pouco, porque 4 pontos não são obrigatoriamente colineares. Colineares não, coplanares. Certo? Então, todo mundo já passou por isso. Sentar num banquinho de 4 pernas e sentir ele bambear, ou uma cadeira, né? Sentir a cadeira meio bamba. Agora, um banquinho de 3 pernas tá lá, firme e forte. Tá bem, gente? Deixa eu ver aqui, então, um exercício aqui da lista. Ó, eu vou pegar um exercício do 11, só porque o 11 tem mais itens, assim, do que os demais, senão eu faço metade do exercício já. Então, eu vou pegar o exercício 11, item C. Fala equação vetorial, paramétrica e geral. Tá. Bom, vou pegar aqui o exercício 11, item C. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Então, vou colocar aqui, ó, exercício 11, item C. Então, eu quero o plano que passa pelo ponto A, que é o ponto -1, -2, 0, e é perpendicular ao vetor N, peraí que saiu. N, que é o vetor 0, 0, 3. Então, tá. Veja que esse vetor N, ele é paralelo ao eixo Z, né? O vetor N é paralelo ao eixo Z. Então, o plano que é perpendicular ao eixo Z é o plano XY, certo? Então, vejam que o N é paralelo ao eixo Z, como eu estou dizendo. Então, um plano que é
perpendicular ao eixo Z é o plano XY, né? Um plano é o plano, só tem um plano que é perpendicular ao eixo Z. E, de fato, vejam que aqui no plano XY, a terceira coordenada tem que ser 0, né? Então, o plano aqui vai ser o plano XY. Mas vamos fazer as contas para verificar, tá? Por enquanto, apenas uma suspeita, digamos. Então, se esse é o nosso vetor diretor, né? Lembrando que se x for um ponto qualquer, então x, y, z sobre o plano π, então o vetor ax, né? Vai ser quem? Vai ser, ó, x menos menos 1, x mais 1, y menos menos 2, y mais 2, z menos 0, z, né? Então, esse é o vetor ax e nós queremos, então, ax, produto interno com n igual a 0. Ou seja, aí que tá, 0 vezes x mais 1 mais 0 vezes y mais 2 mais 3 vezes z igual a 0. Né? Esse é o produto interno AXN. Então, aqui 0 cancela esse, nós vamos ter, ó, 3z igual a 0, ou seja, o plano z igual a 0. O plano z igual a 0 é o plano XY, né? Aqui, ó, esse é o plano z igual a 0, certo? Então, assim como o plano, então aqui é o eixo z, né? Assim como o plano y igual a 0 é o plano XZ. É esse plano dessa parede de cá aqui, né? Plano XZ. E o plano x igual a 0 é o plano YZ. Então, esses são os planos coordenados, né? De R3. Os planos x igual a 0. Deixa eu desenhar aqui de novo, ó. Então, nós temos x, y, z. Então, o z igual a 0. Eu tinha deixado de verde aqui, né? Vou deixar. Então, esse é o plano z igual a 0. Plano XY. O plano y igual a 0 é o plano XZ. E o plano x igual a 0 é o plano YZ. E sempre que a gente tiver um plano tipo y igual a 1, então y igual a 1 vai ser um plano que é paralelo ao plano y igual a 0 e passa pelo ponto 0, 1, 0. Então, aqui, ó, eu vou ter o plano y igual a 1. Pera, deixa eu apagar aqui um pouquinho essas linhas para vocês poderem ver melhor, ó. Certo? Então, aqui, este plano é o plano y igual a 1. Assim como o plano, por exemplo, z igual a 2 vai ser paralelo ao plano z igual a 0, na altura que passa pelo ponto z igual a 1, z igual a 2. Certo? Então, planos coordenada igual a uma constante são paralelos a esses planos coordenados aqui. Certo? E quando eu faço isso, como seriam as equações paramétricas? Bom, por exemplo, voltando aqui ao nosso exemplo, o caso z igual a 0, ele é o plano XY aqui, certo? Então, eu posso pegar quaisquer dois vetores do plano XY para serem os vetores diretores. Vetores diretores não, perdão, vetores que geram esse plano. Podemos escolher, vou escolher, por exemplo, ó, o vetor I e o vetor J. Então, o plano z igual a 0, eu posso escrever, bom, em um ponto, por exemplo, o próprio ponto A, ou eu posso pegar a origem, né, o 0, 0, 0. Entendeu? Então, eu vou pegar, acho que eu vou pegar, em vez de A, vou pegar, então, π, passa pela origem, que é o ponto 0, 0, 0, e contém os vetores I,
que é o vetor 1, 0, 0, e J, que é o vetor 0, 1, 0. Então, isso implica que o quê? Eu estou usando a origem e esses dois vetores. Então, qualquer vetor aqui, olha, né? OX, quer dizer, se... Ok, então, se o ponto X é um ponto X, Y, Z sobre π está em π, temos o quê? Temos, então, que o vetor OX, que é simplesmente, né, o vetor x, y, z, vai ser, então, um certo t vezes o vetor i, mais s vezes o vetor j. Então, esse é o meu, em vez de, né, u e v, eu estou pegando i e j nesse nosso exercício aqui, nesse nosso exemplo. Certo? Então, quer dizer, vai ser, t que multiplica o vetor 1, 0, 0, mais S que multiplica 0, 1, 0. Então, as equações paramétricas vão ser, olha, x igual a t, y igual a S e z igual a 0. Então, essas são as equações paramétricas do plano XY. A gente até poderia usar o x e o y como parâmetros, mas só para deixar mais claro, assim, né, que os dois possíveis vetores que geram o plano π, que no caso aqui é o z igual a 0, são os vetores i e j. Poderia pegar outros dois vetores sobre esse plano e qualquer outro ponto, né? Ia modificar um pouquinho aqui minhas equações paramétricas, mas eu estaria falando ainda do mesmo plano. Tá bem, pessoal? Mas o que tem que ficar claro aqui é como proceder, né? Então, o mais importante é que a equação do plano, a equação geral do plano, ela vem aqui deste produto interno, tá? E aí, vocês fazem isso nos outros exercícios. Às vezes é preciso encontrar esse vetor n, às vezes é preciso encontrar esse vetor diretor fazendo o produto vetorial. Às vezes ele não está dado, como está nesse exercício. Mas aí vocês já sabem fazer o produto vetorial, façam, que vai dar certo. Tá legal? Então, é isto, né? Assim se encontra a equação geral do plano. Bom, e aí, assim como a gente tem, né, posição relativa entre retas no plano, que eu comentei aqui brevemente hoje, mas falei com mais detalhe a aula passada, nós temos também a posição relativa entre planos, certo? Então, intuitivamente, né, se a gente pensar em planos como folhas de papel, né, ou, por exemplo, minhas duas mãos aqui, cada mão é um plano. Então, bom, dois planos, eles podem ser iguais, ou eles podem ser paralelos, né? Ou eles podem ser coincidentes, transversos a gente fala. Coincidentes é igual, paralelo, ou transversos, transversais. Vou até fazer assim, né, ó. Então, vejam, nessa situação, a interseção deles é uma reta, né? Então, como é que a gente sabe, dados os dois planos, como é que a gente sabe como eles estão posicionados? Qual é a posição relativa entre eles? Então, vamos lá, vamos ver isso. Deixa eu só... Tá bem. Bom, então, tudo a gente vai usar o vetor diretor para nos dizer se esses planos são coincidentes, paralelos
ou transversos. Então, vamos lá. Suponha que a gente tenha, então, dois planos. Vou colocar aqui o plano π1, que tem equação geral A1x mais B1y mais C1z igual a D1. E um plano π2, A2x mais B2y mais C2z igual a D2. Então, claro, né? Vejam que o vetor aqui, diretor do plano π1 é o vetor A1, B1, C1. E o vetor diretor do plano π2 é o vetor N2, A2, B2, C2. Ok. Bom, então vamos lá. Primeira possibilidade. Se o N2 for um vetor lambda, for um valor lambda vezes o N1, quer dizer, se eles forem paralelos, né, para algum lambda real, e se o D1 for igual ao lambda D2, então esses dois planos são coincidentes, porque veja bem, isso aqui ser igual significa, né, que o A2, aqui eu troquei. A2 é igual a lambda A1, né? B2 igual a lambda B1. C2, ai meu Deus, tem um pelinho aqui. Pera aí. Então, B2 igual a lambda B1 e C2 igual a lambda C1, né? Então, se N2 for um número lambda vezes N1, então se eles forem paralelos para algum lambda e o D2 for igual a lambda D1, então π2 é igual a π1, ou seja, eles são coincidentes, tá? Estamos no caso aqui, coincidentes. Porque o que ocorre, pessoal? Nesse caso, né, esses vetores são paralelos, então eles estão, eu tenho aqui N1, sei lá, N2, são paralelos, e quando o D2 é igual ao D1, eles têm um ponto em comum, tá? Ou seja, essencialmente essas duas equações, elas são a mesma, só que a de baixo é a de cima multiplicada por uma constante. É a mesma coisa que acontece com retas coincidentes no plano. Elas não têm uma equação geral, né? Então, a equação geral da reta no plano, ela só está omitindo aqui essa componente z, né? Então, retas são coincidentes quando a equação de baixo é a de cima multiplicada por uma constante. É a mesma coisa aqui. Então, o que acontece é que esses dois planos, né, que são coincidentes, eles têm um ponto em comum, logo eles têm todos os pontos em comum. Tá? Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que se tenha ainda N2 igual a um certo lambda vezes N1, tá? Mas agora, o D2 não é um lambda D1. Então, nós temos aqui a mesma situação de antes, quer dizer, os vetores são paralelos, mas agora com o D2 diferente de lambda D1, eles não têm ponto em comum. Então, eles são paralelos. Então, aqui nesse caso, ó, π1 é paralelo a π2. Então, aqui é o caso paralelos. Certo? Então, nós temos aqui, né, π1, que tem o seu vetor N1, π2, tem o vetor que é paralelo, N2, mas
o fato do coeficiente livre aqui ser diferente, diz que existe uma distância entre eles. E já já a gente vai ver como calcular essa distância, um pouco mais à frente. Tá? Então, existe uma distância entre os planos que não dá vontade de dizer que essa distância é D2 menos D1, ou módulo, né, de D2 menos D1, mas não. Precisamos ter um pouquinho de cuidado, vamos chegar lá, tá? Então, esse é o caso paralelos. E a terceira possibilidade, acho que eu vou trazer esse desenho para cá, para liberar um pouquinho o espaço. Espera, deixa eu... Isso, vamos colocar aqui, ó, tá? Planos paralelos. Então, aqui eu tenho π1, π2, né? Os vetores são para... Inclusive, pessoal, por exemplo, eu vou só para generalizar, o vetor N2 pode até estar apontando para outra direção, desde que ele seja paralelo, tá? Mas nessa situação, então, a gente tem aqui, né, uma distância entre os planos. Então, um espaço, são paralelos. Bom, e a terceira possibilidade, né, é que o N2 não é paralelo ao N1. Então, o N2 não é um certo lambda N1, certo? Isso N1, N2 não são paralelos. Se eles não são paralelos, nesse caso, então, nós dizemos que π1 e π2 são planos transversos ou transversais, tá? Como preferirem. E aí, o que ocorre é que nesse caso, então, a interseção desses dois planos vai ser uma reta. Sempre. Certo? Então, deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui o meu desenho, né? Então, imagina que aqui nós temos um dos planos. Certo? Então, veja bem, né? Ó, se aqui eu tenho meu plano π1, o plano π2, a interseção deles, se os vetores diretores não são paralelos, como é o caso, né? Então, o vetor diretor do π1, por exemplo, vou desenhar aqui N1, o do π2, N2. Então, essa interseção dá uma reta. E como encontrar essa reta? Bom, para encontrar a reta, a gente só precisa de um ponto e uma direção, certo? A gente precisa de um vetor diretor aqui para a reta. E, veja bem, ó, como esse vetor V está sobre o plano π1, ele então, o vetor V, ele é perpendicular a N1, porque ele está sobre o plano π1 e, portanto, é ortogonal a N1. Também, ele é perpendicular a N2, porque ele está sobre o plano π2, então ele é ortogonal ao vetor diretor do plano π2, que é N2. Então, se ele é ortogonal a ambos esses vetores, o V vai ser paralelo ao produto vetorial desses dois vetores. Concordam? Então, eu posso, inclusive, pegar esse próprio produto vetorial como vetor diretor da reta R. Vejam aí como a álgebra vetorial, ela está sempre acontecendo, né? O vetor é ortogonal a um, ortogonal ao outro, é ortogonal ao produto vetorial dos dois. Portanto, né, é paralelo ao produto vetorial dos dois. Temos aí uma reta. Tá bem, pessoal? Então, essas são as três possibilidades. Vejam como elas são similares para a posição de retas no plano,
né? No plano a gente tem retas coincidentes ou paralelas ou concorrentes. Aqui a gente fala, né, planos coincidentes ou planos paralelos ou planos transversos, transversais. E a interseção é quem nos diz também. Então, ó, planos coincidentes têm todos os pontos em comum, planos paralelos não tem nenhum ponto em comum, planos transversais, transversos, concorrentes têm uma reta em comum. Alguma dúvida, gente? Bom, outra coisa que eu acho que eu já até posso dizer aqui, ó, aproveitando que a gente está com esses vetores, é o seguinte, olha, da mesma forma que no plano, né, quando a gente tinha duas retas, né, o ângulo entre essas duas retas é calculado com o ângulo entre os vetores diretores, no plano e no espaço, né, o ângulo entre retas é o ângulo entre os vetores diretores. Para os planos, a gente tem o vetor diretor que ele é ortogonal, né? Ele não está na direção da reta, do objeto, como é o caso da reta, né? Mas a gente tem esses dois vetores, o N1 e o N2. Então, o ângulo entre dois planos, vamos colocar aqui, ó, o ângulo entre os planos π1 e π2 é definido como sendo o ângulo entre os vetores N1 e N2. Tá? Que são os vetores diretores. Então, o ângulo que esses dois vetores fizerem é o ângulo entre os planos. Então, por exemplo, ó, planos coincidentes, que os vetores são paralelos. Então, o ângulo é igual a zero, ângulo zero. Para planos coincidentes ou paralelos, o ângulo é zero. E para planos transversos, né, transversais, concorrentes, aí sim vai ser o ângulo entre os dois vetores normais. Então, por exemplo, vou pegar aqui o próprio espaço, né, como a gente falou, ó. Vamos ver aqui vou pegar os planos y igual a zero, né? Plano y igual a zero e o plano z igual a zero. Plano z igual a zero. Certo? Então, ó, a interseção desses dois planos é a reta, é o eixo x, né? Então, vejam, o plano y igual a zero, ele é ortogonal ao vetor j. O vetor j é o vetor diretor do y igual a zero. O plano z igual a zero, ele é ortogonal ao vetor k, né? Então, ele é perpendicular ao vetor k. O vetor z igual a zero. Esses dois vetores formam um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então, os planos y igual a zero e z igual a zero formam um ângulo de 90 graus entre eles. A gente fala que são planos ortogonais, inclusive, tá? Então, se esse ângulo for 90 graus, π1 é ortogonal a π2. Podemos escrever, né? Se esse ângulo for 90 graus, então, se for 90 graus, então, dizemos que π1 é ortogonal ao plano π2. Como, por exemplo, aqui, o y igual a zero e o z igual a zero. E vejam que o produto vetorial desses dois vetores, se vocês fizerem j vetorial k, vai dar exatamente o vetor i. Certo? Então, depois vocês verifiquem que produto vetorial j por k vai ser o vetor i, que é o vetor diretor da reta de interseção, que é o eixo y. Perdão, é o eixo x. É o eixo x aqui, né? X. É a reta que está nos dois planos, o plano y igual a zero, que é o plano xz, e o plano z igual a zero, que é o plano xy. Então, a reta comum a esses dois planos é o eixo x. E aí, vocês podem fazer essa mesma coisa para os outros dois planos, né? Então, para o plano y igual a zero e x igual a zero. Para o plano x igual a zero e z igual a zero. Façam isso, é um exercício importante.
pra gente entender, né, a posição, aí nos ajuda muito a visualizar. Tá bem, gente? Então, o ângulo aí entre planos é o ângulo entre os vetores normais. Bom, vamos ver aqui um exemplo, né, dessa situação. Vamos lá. Alguma dúvida? Antes de eu prosseguir? Não? Tudo bem? Vamos lá, então. Certo. Então, ó, vou colocar aqui 4 planos. Vamos lá, cadê? Aqui. Então, ó, o plano P1 vai ser o plano x mais y mais z igual a 1. P2, x menos y mais 3z igual a 1. P3, menos 2x mais 2y menos 6z igual a menos 2. E P4, x sobre 3 menos y sobre 3, y sobre 3 mais z igual a 4. Então, esses 4 planos, queremos ver a posição relativa 2 a 2 aqui. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer, né, é identificar os vetores normais. Então, aqui, ó, o vetor N1, os vetores diretores, é o vetor 1, 1, 1. N2 é o 1, menos 1, 3. N3 é o menos 2, 2, menos 6. E o N4 é o 1 sobre 3, menos 1 sobre 3, 1 sobre 3. Perdão, 1. Então, de cara, o que a gente pode falar sobre esses dois vetores, esses dois planos aqui, ó? Então, como N1 e N2 não são paralelos, então já posso falar de cara, ó, P1 e P2 são transversais, concorrentes, né? Porque N1 e N2 não são paralelos. Agora, veja bem, ó, N1 e N3 são paralelos, então veja, vou colocar aqui embaixo, ó, N3 é o quê? É menos 2 vezes N1. Então, os planos P1 e P3 são ou bem coincidentes ou paralelos. E o N4 é o quê? É 1/3 vezes o N2, quer dizer, 1/3 vezes o N, perdão, aqui não é N1, é N2 e P2. Então, N3 é menos 2 vezes N2, né? Menos 2, 2, menos 6. Então, P2 e P3 ou são coincidentes ou são paralelos. Já o N4 é 1/3 vezes o N2 também. Então, mesma coisa, ó, o P2 e o P4, ou eles são também coincidentes, ou eles são paralelos. E como é que a gente separa esses dois casos? A gente tem que olhar agora para o D, aqui, ó. Então, veja que o D3, de fato, é menos 2 vezes o D2. Então, isso implica que eles são o quê? Coincidentes. Então, como D3 é menos 2, eles são coincidentes. O P2 e o P3. Tá? Agora, o D4
é o quê? O D4 é igual a 4. E 4 não é 1/3, né? Vezes 1, que seria 1/3 vezes o D1. Então, como o D4 não é 1/3 vezes o D1, eles não são coincidentes, eles são paralelos. Então, né, a gente primeiro identifica que os vetores diretores são paralelos. Para cá, então, é um desses dois casos. E como eu determino qual caso é, eu olho para os coeficientes Ds. Então, o π3 é igual a π2, ou seja, π3 é igual a π2 e o π4 é paralelo ao π2. Pronto. Então, claro, né, que o π4 também é paralelo ao π3, já que π3 é igual a π2. E como π1 é transverso a π2, o π4 também vai ser transverso a π1. Vou até escrever aqui, ó, o pι4 e o π1 são transversos, assim como o π3 e o π1 também, né? Porque o π3 é igual a π2, então π3 e π1 são transversos. Ok. Então agora vem uma outra coisa, ó, tem uma outra questão. Quando dois planos são transversos, a interseção deles é uma reta, não é mesmo? Então, vamos achar essa interseção. Então, vou achar a interseção π1, π2. Então, a nossa pergunta é como achar a interseção de dois planos que são transversos? Então, vejam bem, nós queremos os pontos que estão nos dois planos. Então, nós queremos os pontos x, y, z, tais que x mais y mais z seja igual a 1, x menos y mais 3z seja igual a 1 também. Então, vejam, a gente tem aqui um sistema que tem duas equações e três incógnitas. Então, ele vai ser um sistema indeterminado, cuja resposta vai nos dar a reta que nós estamos procurando. Certo? Então, por exemplo, ó, se eu somar essas duas equações, então se eu somar, o que vai acontecer? Ó? 2x, y desaparece, mais 4z, igual a 1 mais 1, 2. Ou seja, vou escrever em função de z. Poderia escrever z em função de x, ou x em função de z. O que vocês preferem? Tanto faz. Escolham aí. Tem? Bom, ninguém vai escolher. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer z em função de x, que é o que a gente está mais acostumado, né? Como no caso das retas no plano, y em função de x. Então, olha lá. Bom, primeiro eu posso dividir tudo por 2, né? Então, x mais 2z igual a 1. Então, 2z igual a 1 menos x. Então, z igual a 1 menos x sobre 2. Tá? Então, eu escrevo z em função de x. Tá aqui. E mesma coisa eu vou fazer agora para o y. Então, eu vou escrever y em função de x. Então, deixa eu ver aqui, por exemplo, se eu isolar... porque se eu subtrair, eu vou tirar aqui o x. Então, ó, multiplica por menos 3 a de cima e soma com a de baixo. Então, ó, menos 3x mais x menos 2x, menos 3y menos y menos 4y, menos 3z mais 3z, 0z, menos 3 mais 1, menos 2. Então, ó, vou escrever agora y em função de x. Então, divide tudo por menos 2, fica x mais 2y igual a 1. Ah, ó, veja, é bem parecido, né? Ó, x mais 2y igual a 1, x mais 2y igual a 1, por coincidência. Então, o y vai ser também 1 menos x sobre 2. Então,
a gente encontra aqui, gente, essas equações reduzidas da reta, ó. Né? Então, a nossa reta vai ser a reta y igual a 1 menos x sobre 2, z igual a 1 menos x sobre 2. Ou, outra forma de a gente escrever essa mesma reta, já que y igual a z, é escrever assim, ó, x igual a t, sei lá, e y igual a z igual a s. Não. Bom, daria também. Mas, não vou, vamos complicar isso não. Deixa assim, tá? Se a gente tivesse feito o z em função de x, perdão, o x em função de z, eu acho que... Então, essas são as equações reduzidas dessa reta de interseção. Só para vocês verem, talvez facilite um pouquinho a coisa, ó. Cheguei até aqui, certo? Se eu fizer x em função de z, eu vou ter, ó, x igual a 1 menos 2z. Eu vou preferir isso, vocês já vão ver por quê, tá? Então, 1 menos 2z. Certo? Se eu subtrair, se eu fizer a primeira equação menos a segunda, o que vai acontecer? Ó, x menos x, 0, y menos y, 2y, z menos 3z, menos 2z, 1 menos 1, 0. Então, daqui eu tiro, ó, y igual a z. Então, eu tenho essas outras equações reduzidas, que são o seguinte, ó, então, x igual a 1 menos 2z, y igual a z. Essas são equações reduzidas da mesma reta, tá? Só que aqui agora eu estou escrevendo x e y em função de z. Aqui eu estava escrevendo y e z em função de x. Por que que é mais fácil? Talvez essa daqui. Porque daqui, olha, eu posso retirar as equações paramétricas dessa reta. Se eu fizer z igual a t, veja bem, então eu vou ter, ó, x vai ser 1 menos 2t, y vai ser t e z vai ser t. Então, fica mais fácil eu encontrar equações paramétricas quando eu escrevo as reduzidas dessa forma, em função de z. Então, quando eu faço z igual a t, bom, como o y é igual a z, o y também vai ser igual a t. E como x é 1 menos 2z, x é 1 menos 2t. E aí, com as paramétricas, pessoal, deixa eu chegar esse t pra cá aqui, ó, t e t. Lembrem-se, né, que aqui isso é 0 mais t e 0 mais t. Então, com as paramétricas, eu consigo achar um ponto, que é o ponto 1, 0, 0, mais o vetor diretor, que é o vetor menos 2, 1, 1. Né? Que é quem está multiplicando aqui o parâmetro t. Então, ó, um ponto da reta e o vetor diretor. É porque aqui fica meio confuso. Daria também, mas eu acho que fica mais claro quando a gente escreve as reduzidas em função de z. Porque aí as paramétricas ficam imediatas e a gente encontra ponto, vetor diretor da reta de interseção dos dois planos, π1, π2. Tá? E aí, vocês podem verificar que é o seguinte, esse vetor diretor que a gente achou aqui, né? Esse é o vetor V, vetor diretor da reta, ele vai ser paralelo ao produto vetorial N1, vetorial N2. Vou deixar para vocês depois fazerem a conta, mas esse produto vetorial aqui, ele vai ser 4 menos 2 menos 2. E o nosso vetor diretor da reta é menos 2, 1, 1. E vejam que o menos 2, 1, 1 é esse vetor dividido por menos 2. Né? Troca o sinal e divide por 2. Então, de fato, o vetor diretor da reta, ele é paralelo a esse produto vetorial. Então, ele é ortogonal, né? Ao N1 e ao N2. Tá? Então, é assim que funciona, pessoal. É assim que a gente verifica a posição relativa...
Isso aí, Nivaldo, né? Isso é matemática. É assim que a gente verifica a posição relativa entre planos. Vou deixar de exercício para vocês, nesse mesmo exemplo, acharem aqui, ó, π1 interseção π4, né? Porque o π4 é um plano que é paralelo a π2 e que, portanto, vai ser transverso a π1. Então, isso aqui vai dar uma reta. Uma reta que eu acho que vocês vão concordar que tem que ser paralela com essa reta R que a gente achou aqui, que é a interseção de π1 e π2, né? Porque o que a gente tem aqui é uma situação, não sei se eu vou conseguir desenhar, mas eu tenho dois planos paralelos, que são π2 e π4, e um plano que é transversal a eles, né? Que é o π1. Então, as retas de interseção, ó, elas têm que ser paralelas. Pensem como se a gente estivesse vendo em dimensão 2, seria uma coisa assim, ó. Tem duas retas paralelas e uma reta transversal a essas duas retas paralelas. Só que tem uma dimensão a mais. Então, esse ponto representa uma reta inteira, né? Que vão ser paralelas. Então, se essa daqui que a gente achou foi a reta R, aqui vocês vão achar uma reta R', que vai ser paralela à reta R. Façam essa conta aí, eu não tenho aqui agora, porque eu não fiz nas minhas notas de aula, tá? Para eu dar o gabarito para depois vocês conferirem, mas façam aí as contas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Tá? Bom, gente, então nós, vimos, ó, posição relativa entre retas, posição relativa entre planos. O que a gente vai ver agora? Possíveis posições entre uma reta e um plano. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, gente, então, não tem muito mistério, assim, né? Uma reta, ela pode ser, dada uma reta em um plano, ou uma reta é paralela a esse plano, ou uma reta corta o plano, né? Quer dizer, é concorrente. Né? Não tem... não tem muito o que fazer, né? Então, como é que a gente vê isso em termos dos vetores diretores desses objetos? Bom, então, para a reta, né, nós temos aqui o vetor diretor, e para o plano, a gente tem o vetor diretor que é ortogonal ao plano, né? Aliás, deixa eu fazer até uma situação como essa. Bom, então, nesse caso, o que nós vemos, né? Nós vemos que quando eu tenho uma reta R que é paralela ao plano π, então não tem interseção, né? É vazia. Ah, bom, eu tô aqui excluindo o caso da reta estar contida no plano. Depois eu coloco. Primeiro vamos ver uma reta paralela. Então, uma reta paralela não tem interseção com o plano, né? E olhando esses vetores, gente, vocês concordam que nesse caso o que está acontecendo aqui é que o vetor diretor da reta é ortogonal ao vetor diretor do plano, né? Mesma coisa seria, vou até desenhar aqui de novo, se eu tivesse uma reta dentro do plano. Então, veja, ó, o vetor diretor dessa reta, vou chamar aqui R', V'. O vetor diretor V', por ele estar no plano, ele é ortogonal ao vetor normal, por definição, né? Já que essa reta está no plano. Então, a diferença entre R' e R é que R' possui um ponto de interseção
com o plano, logo todos os pontos de interseção, tá? E R não tem nenhum ponto de interseção com o plano. Então, essas duas situações, todas elas estão relacionadas ao fato assim, olha, se, né, o vetor diretor da reta for ortogonal ao vetor normal ao plano, ou bem, a reta R está contida no plano. Se ela tiver um ponto em comum com o plano, ela tem todos. Ou bem, a reta R é paralela ao plano. Ela não tem ponto em comum. Então, aqui, esse primeiro caso, né, ó, existe um ponto A, né, na interseção da reta. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, depois eu desenho isso de novo. Da reta com o plano. Logo, isso implica que todos os planos, né? R é a interseção da reta com o plano. Se ele tem um ponto, então tem todos os pontos, tá? E aqui não existe um ponto na interseção. É o R aqui, truque. Da reta com o plano. Ou seja, a interseção da reta com o plano é o conjunto vazio. Então, esses dois casos, né, vem quando nós temos o vetor diretor da reta. Vou até tirar aqui o linha, são as duas possibilidades, tá? Quando o vetor diretor da reta é ortogonal ao vetor diretor do plano. E a outra possibilidade, então aqui, né, uma reta paralela ao plano. Esse primeiro, uma reta está contida no plano, uma reta paralela ao plano. E o outro caso, né, quando nós temos uma reta R, o plano π, né? Então, ó, o vetor diretor da reta R, deixa eu colocar ele aqui de vermelhinho, só pra gente visualizar melhor, né? Então, aqui, ó, o vetor diretor da reta R não é ortogonal ao vetor diretor do plano. Vamos deixar o vetor diretor do plano de azul. Certo? Então, é o caso que V não é ortogonal ao plano. Lembrando, o que significa ser ortogonal em termos de produto interno? Significa que o produto interno de V e N é igual a zero, no caso anterior. Certo? Porque é o que significa aqui, né? Deixa eu escrever assim. V ortogonal se e somente se o produto interno V e N é igual a zero. E V não ortogonal quer dizer, né? O produto interno V e N é diferente de zero. Então, a gente tem um critério muito simples aqui para a gente verificar se uma reta é paralela a um plano ou se ela é transversal a um plano, concorrente com um plano. É verificar o produto interno dos vetores diretores. Se ele der zero, a reta pode estar contida no plano ou ser paralela a ele. E se for diferente de zero, ela é concorrente com o plano. E aí, nesse caso, a interseção da reta com o plano é um único ponto. Aqui, P. Tá? Então, é isso. Nós separamos as situações nesses dois casos aqui. Tá bem? Então, é bem simples de verificar. Então, nesse caso, R e π são concorrentes. Nessa situação. Bom, então é claro, né, que a gente vai finalizar, então, com um exemplo. Certo? Vamos ver se ele
vai caber aqui do lado. Tá. Bom, vamos ver. Então, é o seguinte, vamos ver. Se eu tiver a reta R, que é a reta x igual a 3 menos 2t, y igual a 1 mais t, e z, que é 2 mais 3t. Então, essas são as equações paramétricas da minha reta R. E o meu plano π vai ser o plano x menos 4y mais z igual a menos 2. Então, vamos lá, gente. Vamos extrair as informações importantes. Qual é o vetor diretor da minha reta? Que aqui no meu desenho é vermelho. Então, o meu vetor diretor é o vetor menos 2, 1, 3. Qual é o vetor diretor do meu plano? Que eu coloquei de azul aqui no meu desenho. Então, o vetor diretor do meu plano é 1, menos 4, 1. Então, vejam, se a gente fizer o produto interno desses dois, o produto interno V por N vai ser o quê? Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 4 vezes 1, menos 4. 1 vezes 3, 3. Então, menos 6 mais 3, menos 3, que é diferente de zero. Então, essas R e π são concorrentes. Então, ok, isso implica que R e π são concorrentes. Ou seja, existe um ponto de interseção. Como a gente encontra esse ponto? Então, veja bem, o ponto eles têm que estar na reta e no plano. Então, tudo que a gente vai fazer é substituir essas aqui na equação do plano. Aí a gente encontra t, encontrando t, a gente encontra o plano. Então, eu quero que 3 menos 2t, então agora, né, para achar a interseção, queremos que 3 menos 2t, menos 4, porque aqui 3 menos 2t eu só tenho x, né? X vezes 1. Se eu tivesse um coeficiente multiplicando x, eu multiplicaria esse coeficiente por 3 menos 2t. Por exemplo, eu tenho menos 4y, que é 1 mais t, mais z, então z, que é 2 mais 3t, eu quero que isso seja igual a menos 2. Então, o que eu vou ter aqui, menos 2t, menos 4t, mais 3t, então, menos 6t, mais 3t, menos 3t, né? Então, 2t menos 4t, mais 3t, menos 3t, que eu tenho 3 menos 4, mais 2, 3 menos 4, mais 2, 3 menos 4, menos 1, mais 2, mais 1, né? Mais 1, igual a menos 2. Então, passo o 1 para o outro lado. Então, menos 3t igual a menos 2, menos 1, menos 3, ou seja, o t tem que ser igual a 1. Então, a interseção dessas duas retas se dá no ponto onde a interseção dessa reta e deste plano se dá no ponto onde t é igual a 1. Aí eu venho e coloco t igual a 1. Então, isso implica que, x vai ser 3 menos 2, que é 1. Y vai ser 1 mais 1, que é 2. E z vai ser 2 mais 3, que é 5. Então, o meu ponto de interseção, P, vai ser o ponto 1, 2, 5. Vocês podem verificar substituindo na equação, né? Bom, claro, o P está sobre a reta, porque o P é o ponto t igual a 1, mas se eu colocar aqui na equação do plano, eu vou ter, olha, então, 1 menos 4 vezes 2 mais 5, isso aqui é o quê? 1
menos 8, menos 7, mais 5, menos 2, que é exatamente o que está aqui. Então, esse ponto satisfaz a equação do plano. Claro, né? A gente encontrou o t para que isso acontecesse. Tá? Então, é assim que funciona, pessoal. Tá? Vou deixar aqui para vocês, ó, mais duas retas, R' e R2, para vocês verificarem a posição com esse mesmo plano π, ainda dentro desse exemplo aqui, tá? Então, aqui. Vou colocar aqui, ó, considere a reta R', que vai ser, vamos lá, x igual a 3 mais 2t, y igual a 1 menos t, z igual a menos 1 menos 6t. Então, essa é uma reta. Eu quero que vocês vejam a posição relativa dessa reta com este plano π. E a outra reta, R2, que vai ser x igual a 1 menos 3t, y igual a 2 mais t, z igual a menos 1 mais 7t. Então, verifique a posição relativa dessas duas retas com o plano aqui. Mesmo plano. Se forem concorrentes, encontre a interseção. Tá bem, pessoal? Então, hoje ficaremos por aqui. Tá bem? Já são 11h45, então ficamos por aqui e seguimos na semana que vem, tá? Eu vou ver, talvez eu acrescente mais alguns exercícios à lista 8, que já dei para vocês fazerem com o conteúdo de hoje, tá bom? Aí eu faço isso em breve. Se não, vocês vão fazendo aí a lista 8, que já tá com os exercícios lá. Tá bem, gente? Ó, bom fim de semana a todos, então até semana que vem.